Na antiguidade, o coração era visto como um órgão místico, o centro das emoções e da vida. Hipócrates, o pai da medicina, escreveu sobre dores no peito, mas as causas reais de um infarto eram desconhecidas. Naquela época, o tratamento era mais espiritual do que científico. Somente no século XIX, com o desenvolvimento da anatomia e fisiologia, os médicos começaram a desvendar o que realmente acontecia. A partir do século XX, com a invenção de tecnologias como o eletrocardiograma, foi possível diagnosticar um infarto com mais precisão. E mais tarde, o desenvolvimento de medicamentos como os trombolíticos e técnicas como a angioplastia transformaram o tratamento. Eu vim aqui falar a respeito de duas doenças muito importantes no nosso dia a dia. O infarto agudo do miocárdio, que é o entupimento das artérias do coração, e a respeito também do acidente vascular encefálico, que é o entupimento das artérias que levam sangue para o cérebro. Como é que essas doenças surgiram? Elas têm muitos anos dentro da medicina e evoluíram muito no seu tratamento. Foi se descobrindo ao longo do tempo que a causa do infarto e a causa do derrame decorre do entupimento das artérias que vão para o coração, que são as artérias coronárias, e o entupimento das artérias que vão para o cérebro. Por muito tempo não se tinha um tratamento específico. As pessoas tinham esse infarto no coração ou derrame e ficavam simplesmente de repouso em casa. Não tinha-se muito o que fazer. Mas com o passar do tempo, descobrindo-se que esse entupimento era causado por trombos, os trombos são agregados de plaquetas, de células, de outros produtos do sangue. Esses agregados, esse entupimento, poderia ser rompido através de medicações. Então, com isto, se evoluiu muito no tratamento, evitando morte e sequelas dessas doenças. Doenças muito importantes que ocorrem no nosso dia a dia. No passado, o AVC era chamado de apoplexia, termo usado para qualquer condição que causasse uma perda súbita de consciência ou função corporal. A ideia de que o problema estava ligado ao cérebro só foi compreendida melhor no Renascimento, quando estudos anatômicos começaram a avançar. O diagnóstico e o tratamento também evoluíram ao longo do tempo. No século XX, os avanços em exames de imagem como a tomografia computadorizada permitiram aos médicos ver com clareza o que estava acontecendo no cérebro durante um AVC. Como se descobriu o infarto? Há muitos anos se conhecia algum problema que dava dor no peito, eventualmente quando as pessoas faziam muito esforço. O infarto é caracterizado por uma dor muito importante, tipo aperto no peito, atrás aqui do peito, que pode ir para o pescoço, para o braço esquerdo, causar cansaço, tontura, enjoo, um suor frio. É uma doença muito importante e ela é caracterizada pelo entupimento das artérias do coração, as coronárias. Casualmente, esse ano estamos comemorando 100 anos da ferramenta mais importante no seu diagnóstico. Foi os 100 anos do ganho do Prêmio Nobel da invenção do eletrocardiograma. O eletrocardiograma é uma ferramenta que até hoje é utilizada para o diagnóstico do infarto. É muito importante a realização de um eletrocardiograma no momento que alguém tem uma dor no peito com essas características que eu passei. E o acidente vascular encefálico, como é que ele foi descoberto? O AVC, um derrame. Subitamente as pessoas poderiam perder a força de um braço, parar de falar ou falar de modo errado, então ter quedas, ficarem inconscientes, não conseguirem mexer um lado inteiro do corpo. Ao longo do tempo se tinha muita dúvida do que era, então os médicos neurologistas, os especialistas no cérebro, começaram a avaliar que isso passava-se de alguma síndrome, de algo que terminava com a circulação de sangue na cabeça. Ao longo do tempo, os estudos de imagem, principalmente as tomografias, começaram a observar a má circulação e o entupimento desses vasos dentro do cérebro. E a partir daí, então, se começou a estudar de modo mais adequado o acidente vascular encefálico, o derrame.
Hoje em dia existe toda uma maneira adequada de diagnóstico do derrame, do acidente vascular encefálico. Se uma pessoa tem uma perda súbita na fala, ou então começa a falar de um modo estranho, sem nenhum nexo, ou então tem uma perda da força de um braço ou da perna, também de modo súbito, isso são sinais de alerta muito importantes, aos quais podem sinalizar um derrame. E essa pessoa, quando tem esse tipo de sintoma, assim que possível tem que ser encaminhada para uma avaliação médica numa emergência. Porque o tempo do derrame, quanto mais tempo tem, menor a chance de recuperação. Em séculos passados, pouco se sabia sobre como evitar essas condições, mas hoje sabemos que uma alimentação equilibrada, atividade física regular e controle de fatores como pressão alta, colesterol e diabetes podem reduzir drasticamente o risco. Nos últimos anos, novas pesquisas sobre genética, regeneração celular e avanços na inteligência artificial estão abrindo portas para tratamentos ainda mais eficazes. O futuro da medicina cardiovascular pode incluir vacinas contra o infarto, novas terapias que reparam o tecido cardíaco danificado e a possibilidade de prever um AVC antes mesmo que ele ocorra. Muita coisa na medicina mudou com a investigação de problemas como infarto e como acidente vascular encefálico. A medicina evoluiu demais nessa parte, principalmente sabendo o que causava esses problemas. Tanto o infarto quanto o acidente vascular encefálico decorrem muito de fatores de risco que estão aí no nosso dia a dia. Nós classificamos em fatores de risco que são mutáveis, ou seja, que a gente pode mudar, e aqueles que não são mutáveis, que a gente não pode mudar. Quais seriam? Em geral, os homens tendem a ter mais derrame e tendem a ter mais infarto do que as mulheres. Quanto mais velhos vamos ficando, maior a chance de ter um derrame ou um infarto. E existem pessoas que geneticamente têm problemas que aumentam o risco para essas doenças. Já os fatores de risco modificáveis, esses sim, esses estão aí no nosso dia a dia e podemos mudá-lo, podemos retirá-lo da nossa vida. Quais seriam? O aumento do colesterol, diabetes, pressão alta, a hipertensão no caso, obesidade, tabagismo e sedentarismo. Então, o combate dessas doenças, diabetes também é importante, é muito importante se atentar aos sintomas. No infarto, a dor no peito que aperta, que vai para o pescoço, para o braço, dá um suor frio de início súbito. Ou então, o indivíduo que está caminhando, conversando, começa a falar errado, começa a ter perda da força do braço ou da perna do mesmo lado. São sinais, primeiro, do infarto e segundo, de um derrame. Tendo isso, é muito importante se deslocar o quanto antes para uma emergência. Isso é muito importante, salva a vida, reduz risco de problemas maiores na vida dessa pessoa. Ao longo da história, o aumento no número de infartos e AVCs está diretamente ligado ao estilo de vida moderno. O estresse crônico, resultante de pressões no trabalho e na vida cotidiana, combinado com comportamentos como alimentação inadequada, sedentarismo e tabagismo, contribuiu para o crescimento dessas doenças cardiovasculares. Com o avanço da industrialização e da urbanização, as pessoas passaram a adotar rotinas mais sedentárias, piorando a saúde geral e elevando os riscos de infarto e AVC, fazendo dessas condições uma preocupação crescente em todo o mundo. À medida em que a população se torna cada vez mais urbana, cada vez mais envolvida com um trabalho que tem um grau de estresse, um grau de responsabilidade, um grau de cobrança diferenciado, as relações familiares também se estressam e, em suma, à medida em que a população se submete a um nível aumentado de estresse, a gente percebe a ocorrência de maiores patologias como hipertensão arterial, sedentarismo, aumento dos níveis de colesterol, triglicerídeos. Isso tudo, ao final, acaba levando a uma maior taxa de acidentes cerebrovasculares, que são os AVCs. Esse é provavelmente o principal fator da modernidade, digamos assim,
que faz com que percebamos uma maior incidência dos acidentes cerebrovasculares. As causas são multifatoriais, né? Sempre existem muitas causas para doenças como essas duas, mas alguns culpados são comuns. Por exemplo, o número de hipertensos tem aumentado, né, bastante, não só no Brasil, mas no mundo todo. O número de diabéticos, o número de obesos também tem aumentado. E essas doenças, que são grandes fatores de risco para que se desenvolva um infarto ou um derrame, elas trazem consigo um fator comum, né? Principalmente no caso da hipertensão, que é o estresse agudo que as pessoas vêm vivendo. Vocês têm notado quanto se torna cada vez mais comum encontrarmos pessoas próximas a nós dizendo que estão com diabetes, colesterol alto, hipertensão? Será que isso tem muito relação com a medicina, que melhorou e hoje a gente consegue diagnosticar essas doenças e assim fazer o tratamento com antecedência? Ou será que isso tem muita relação com a mudança do nosso hábito de vida e alimentação? Décadas atrás, as doenças mais comuns que acometiam a população eram causadas por vírus, bactérias, as doenças infecciosas. Raramente nós encontrávamos alguém com diabetes tipo 2 ou uma hipertensão. Com a revolução industrial voltada para a área alimentícia, nós tivemos uma transição nutricional, uma mudança do perfil nutricional da população e das doenças que acometem. As escolhas alimentares que hoje nós temos devido à correria, à nossa rotina, faz com que nós busquemos alimentos ultraprocessados, muito industrializados, onde eles têm baixo valor nutricional, alta quantidade de gordura, açúcar e quase nada de nutrientes. Isso está fazendo com que a nossa população adoeça e tenha cada vez mais o aparecimento das doenças crônicas não transmissíveis, que assim nós chamamos. Paralelo a isso, nós estamos cada vez menos consumindo os alimentos naturais, frutas, verduras, legumes, os grãos integrais, que eram muito mais característicos da época pré-revolução industrial. Essa vida moderna que a gente leva hoje, são muitos compromissos, muitas obrigações, muita correria, uma vida agitada, né? E esse estresse todo, essa correria toda, né, que acaba bombardeando a gente com tanta informação, desde a hora que a gente acorda até a hora de se deitar, a toda hora, isso traz para a gente um grau de estresse terrível, né? Muitas vezes ele é até insuportável de se lidar. Esse estresse ele causa alterações no organismo. Todos nós, quando nós estamos estressados, o nosso corpo libera algumas substâncias que são chamadas de catecolaminas. Essas substâncias, elas têm dois efeitos na nossa circulação. Um efeito é aumentar a pressão arterial e o segundo efeito é aumentar o número de batimentos do coração, aumentar a frequência cardíaca. A frequência cardíaca aumentada também vai, por si só, aumentar a pressão arterial. Então nós temos um efeito duplo relacionando o estresse, por causa das catecolaminas, aumentando a pressão arterial e aumentando então o fator de risco para que a pessoa desenvolva um infarto ou um derrame numa idade que antigamente era super incomum. Esta série continua acompanhando todos os avanços e mostra como a ciência está revolucionando a forma como tratamos e prevenimos essas doenças. No próximo episódio, fique por dentro de histórias de pessoas que enfrentaram essas doenças e como o nosso comportamento também pode atuar a nosso favor.